Você sabia que quase tudo que você come hoje já foi considerado veneno mortal? Isso mesmo, aquele tomate suculento do seu sanduíche, a batata dourada das suas refeições, até mesmo o morango doce da sua sobremesa. Todos eles já foram banidos e considerados armas letais disfarçadas de comida. Parece loucura, não é? Mas a verdade é que nossos antepassados viviam aterrorizados com alimentos que hoje consideramos básicos e seguros. Durante séculos, a humanidade construiu uma lista negra gastronômica baseada em medos, superstições e interpretações equivocadas que custaram milhões de vidas. Reis morriam envenenados por pratos de ouro, camponeses passavam fome ao lado de campos férteis, e civilizações inteiras rejeitavam superalimentos por acreditar que eram portais diretos para o inferno. O mais chocante, muitas dessas crenças persistiram por centenas de anos, mesmo quando as evidências apontavam para o contrário. Mas aqui está o que vai te deixar de queixo caído. Por trás de cada um desses venenos históricos, existe uma história fascinante de descoberta, coragem e transformação que mudou completamente nossa relação com a alimentação. Prepare-se para descobrir como a ignorância, o preconceito e o medo quase nos privaram de alguns dos alimentos mais nutritivos e deliciosos do planeta, e como alguns corajosos pioneiros arriscaram suas vidas para provar que estávamos completamente errados. Imagina só, você está numa mesa elegante do século XVI, cercado pela nobreza europeia, e alguém te oferece um tomate vermelho e suculento. Sua primeira reação seria de horror absoluto. Pois é, durante mais de 200 anos, essa comida que hoje é base da nossa alimentação diária era considerada um veneno mortal pelos aristocratas. O curioso é que eles não estavam completamente errados, mas também não estavam certos pelo motivo que imaginavam. A verdade por trás dessa história vai te surpreender e mostrar como nossos antepassados interpretavam os sinais de forma bem diferente do que conhecemos hoje. O drama todo começou quando os espanhóis trouxeram o tomate das Américas no século XVI, e a alta sociedade europeia começou a morrer misteriosamente após suas refeições. Os sintomas eram aterrorizantes: vômitos, diarreia, convulsões e, em muitos casos, morte. Naturalmente, o dedo foi apontado para aquela fruta vermelha e estranha que vinha do Novo Mundo. O que eles não sabiam é que o verdadeiro vilão estava bem debaixo dos seus narizes. Os pratos de estanho dos ricos continham altas concentrações de chumbo, e a acidez do tomate fazia com que esse metal tóxico se dissolvesse na comida, transformando cada refeição numa roleta russa gastronômica. Enquanto isso, algo fascinante acontecia nas classes mais baixas. Eles comiam tomate tranquilamente em pratos de madeira ou cerâmica simples, sem qualquer problema de saúde. Mas quem ia acreditar na experiência dos pobres, quando os nobres estavam morrendo? A lógica da época era clara: se os ricos morrem e os pobres não, é porque os pobres têm estômago mais resistente ao veneno. Essa crença se espalhou como fogo, e o tomate ganhou apelidos sinistros como maçã venenosa e fruta do diabo. Essa mesma dinâmica social ainda influencia como percebemos certos alimentos hoje. Quantas vezes você já ouviu que algo caro é melhor, ou que determinada comida é coisa de rico? A batata chegou na Europa carregando uma reputação que faria qualquer alimento tremer de medo. Era considerada comida do próprio diabo. E olha que ironia, hoje ela é um dos alimentos mais consumidos no mundo inteiro. Durante séculos, os europeus olhavam para esse tubérculo com uma desconfiança que beirava o terror religioso. A lógica era simples e assustadora: se cresce debaixo da terra, no escuro, longe da luz divina, só pode ser obra das trevas. Essa crença era tão forte que muitos preferiam passar fome a incluir batatas em sua alimentação, mesmo quando outros alimentos escasseavam. O preconceito religioso era apenas a ponta do iceberg dessa história fascinante. Os europeus associavam à batata doenças como lepra e escrofulose, criando uma barreira psicológica quase intransponível. Mas aí entra em cena um personagem genial: Antoine-Augustin Parmentier, um farmacêutico francês que teve uma ideia brilhante para mudar essa percepção. Ele plantou batatas em campos próximos a Paris e colocou guardas armados para proteger a plantação durante o dia, mas propositalmente deixava os campos desprotegidos à noite. A psicologia reversa funcionou perfeitamente. Se estava sendo guardado, devia ser valioso. Os parisienses começaram a roubar batatas durante a madrugada, e assim esse alimento foi ganhando status de iguaria preciosa. Se você acha que os preconceitos alimentares de hoje são intensos, espera só conhecer a história da berinjela. Durante a Idade Média, esse alimento era conhecido pelo apelido aterrorizante de mala insana, menos que significa maçã louca. Os europeus tinham uma certeza absoluta de que consumir berinjela levava à loucura, epilepsia e até mesmo à lepra. Imagina só a cena: você está numa feira medieval e alguém te oferece uma berinjela brilhante e roxa. Sua reação seria a mesma de quem te oferecesse um cogumelo alucinógeno. A reputação desse alimento era tão sinistra que
muitas pessoas preferiam passar fome a arriscar sua sanidade mental numa única refeição. A origem desse medo todo tem raízes bem interessantes na história cultural da Europa. Os árabes trouxeram a berinjela para o continente durante suas conquistas. E você sabe como é, tudo que vem do inimigo é automaticamente suspeito. Além disso, a berinjela pertence à família das solanáceas, a mesma família da belladona, uma planta realmente venenosa usada em poções e feitiçarias. Era como se a natureza tivesse pregado uma peça cruel. Colocar um alimento nutritivo na mesma família de uma planta mortal. Os médicos da época, com seus conhecimentos limitados, faziam associações diretas e declaravam que qualquer parente da belladona devia ser evitado a todo custo. O que torna essa história ainda mais fascinante é que havia um fundo de verdade por trás do medo, mas não pelos motivos que imaginavam. Berinjelas mal conservadas ou consumidas cruas podem realmente causar desconfortos digestivos e, em casos extremos, alguns sintomas neurológicos leves, devido aos alcaloides naturais. Mas os europeus medievais não sabiam que o problema estava no preparo, não no alimento em si. Enquanto isso, no Oriente Médio e na Ásia, as pessoas consumiam berinjela há milênios sem qualquer problema, simplesmente porque sabiam como prepará-la da forma correta. É incrível como o conhecimento culinário pode ser a diferença entre considerar algo um veneno ou uma iguaria. A tragédia irlandesa da década de 1840 mostrou o outro lado dessa moeda de forma devastadora. Quando uma praga destruiu as plantações de batata, que havia se tornado praticamente o único alimento da população mais pobre, mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome. Essa catástrofe humanitária revelou como um único alimento pode determinar o destino de uma nação inteira. Quando Cristóvão Colombo trouxe as primeiras pimentas das Américas, os europeus ficaram literalmente de cabelo em pé. Eles chamavam essa comida de fogo do inferno e acreditavam que qualquer alimento capaz de causar tanto ardor na boca só podia ser uma arma diabólica disfarçada de tempero. A lógica era simples: se queima tanto, deve estar causando danos irreversíveis ao corpo. Os médicos da época alertavam que as pimentas incendiavam o sangue, causavam úlceras mortais e podiam até mesmo levar à combustão espontânea do estômago. Imagine a cena de um europeu provando pela primeira vez uma pimenta malagueta. Devia parecer que ele estava sendo envenenado em tempo real. A confusão histórica entre as pimentas americanas e a pimenta do reino asiática criou um dos mal-entendidos mais caros da história da alimentação. Colombo estava procurando a rota para as especiarias das Índias, especialmente a valiosa pimenta do reino. Quando se deparou com essas pimentas completamente diferentes no Novo Mundo, ele batizou o tempero com o mesmo nome, mas as propriedades eram totalmente distintas. Enquanto a pimenta do reino era considerada medicinal e valiosa, essas novas pimentas eram vistas como perigosas e selvagens. Os astecas e outros povos americanos eram rotulados como comedores de fogo, uma característica que os europeus interpretavam como prova de sua natureza bárbara e resistência sobre-humana ao veneno. O que os europeus não conseguiam compreender é que as pimentas eram, na verdade, uma das descobertas nutricionais mais importantes da história. Ricas em vitamina C, elas ajudavam a prevenir o escorbuto, doença que matava milhares de marinheiros em longas viagens. Além disso, as propriedades antibacterianas das pimentas tornavam os alimentos mais seguros em climas quentes, funcionando como um conservante natural. Hoje sabemos que a capsaicina, responsável pela ardência, tem propriedades anti-inflamatórias e pode até ajudar no controle da dor. É fascinante pensar que o que nossos antepassados consideravam um veneno ardente, a ciência moderna reconhece como um superalimento com benefícios medicinais comprovados. Prepare-se para uma das histórias mais surpreendentes da alimentação antiga. A alface já foi considerada uma das comidas mais perigosas para os homens. Os romanos antigos tinham uma crença inabalável de que consumir alface regularmente roubava a virilidade masculina e causava a esterilidade permanente. Eles chamavam essa folha verde de erva da morte e ladrão da masculinidade, criando um tabu alimentar que perdurou por séculos. A reputação da alface era tão terrível que muitos homens preferiam abrir mão completamente de vegetais verdes a arriscar sua honra masculina numa única refeição. A origem desse medo tinha raízes na mitologia e na medicina antiga, criando uma combinação explosiva de superstição e pseudociência. Segundo a lenda grega, Adonis, o jovem amante de Afrodite, morreu num campo de alfaces, e desde então, essa planta foi associada à perda da potência sexual e até mesmo à morte prematura. Os médicos da época reforçavam essa crença com teorias sobre os humores corporais, alegando que a alface era excessivamente fria e úmida, desequilibrando o calor vital necessário para a reprodução masculina. Essa teoria era tão aceita que existiam tratados médicos inteiros dedicados aos perigos reprodutivos dos vegetais folhosos, com recomendações detalhadas sobre como neutralizar os efeitos da alface caso alguém fosse obrigado a consumi-la. O mais irônico dessa história toda é que a alface contém compostos que, em quantidades muito específicas, podem ter efeitos levemente sedativos, mas nada relacionado à fertilidade. O que os antigos interpretavam como perda de virilidade era provavelmente
provavelmente apenas o efeito relaxante natural de certas substâncias presentes na planta. Além disso, a alface selvagem da antiguidade era bem diferente das variedades modernas, sendo mais amarga e com concentrações maiores desses compostos. Hoje sabemos que a alface é uma fonte excelente de folato, vitaminas e minerais, essenciais para a saúde reprodutiva, exatamente o oposto do que nossos antepassados acreditavam. É fascinante como a ciência moderna consegue desvendar os mistérios que aterrorizavam civilizações inteiras, transformando venenos em superalimentos. Se essas histórias incríveis sobre os venenos que se tornaram nossos alimentos favoritos te deixaram com fome de mais conhecimento, você precisa se inscrever no nosso canal agora mesmo. Aqui você vai descobrir segredos fascinantes da história, curiosidades que vão te surpreender e conteúdos que vão mudar completamente sua perspectiva sobre o mundo ao seu redor. Não perca nenhuma dessas revelações históricas que podem transformar uma conversa comum numa experiência inesquecível. Ative o sininho das notificações e seja o primeiro a descobrir qual será o próximo mistério que vamos desvendar juntos. Porque conhecimento é o tempero mais saboroso da vida, e aqui você sempre vai ter uma porção generosa. Os morangos já foram considerados uma das comidas mais pecaminosas e perigosas da cristandade medieval. Essa fruta doce e perfumada carregava uma reputação sinistra que faria qualquer pessoa temer por sua alma eterna. A Igreja Católica via nos morangos um símbolo direto da tentação diabólica, por causa de sua cor vermelha intensa, que era associada ao sangue derramado e aos prazeres carnais proibidos. Os clérigos pregavam que consumir morangos era como aceitar um convite do próprio demônio, alertando que essa alimentação levaria os fiéis direto para a perdição. Imagina só a tensão de uma criança medieval encontrando morangos silvestres e tendo que escolher entre a fome e a danação eterna. A simbologia por trás do medo dos morangos era complexa e profundamente enraizada na cultura religiosa da época. Além da cor vermelha diabólica, a forma da fruta menos com suas pequenas sementes na superfície era interpretada como olhos do mal observando quem ousasse consumi-la. Havia também a questão da sensualidade. Os morangos eram considerados afrodisíacos naturais, e qualquer alimento que despertasse paixões carnais era automaticamente banido da mesa cristã. As mulheres eram especialmente proibidas de comer morangos, pois acreditava-se que isso aumentaria sua natureza tentadora e pecaminosa. Existiam até mesmo sermões específicos sobre os perigos espirituais dessa fruta, com padres alertando que o prazer excessivo ao comer morangos era sinal de fraqueza moral. O mais fascinante é que, paralelamente ao medo religioso, os morangos eram secretamente cultivados em mosteiros para fins medicinais. Os monges descobriram que essa fruta tinha propriedades curativas impressionantes, ajudando no tratamento de febres, problemas digestivos e até mesmo feridas externas. Essa contradição criou uma situação bizarra. A mesma igreja que proibia o consumo de morangos como alimento permitia seu uso como remédio. Com o tempo, essa dualidade foi se desfazendo, e os morangos começaram a ser associados à pureza e ao amor divino, uma transformação simbólica completa. Hoje, quando você saboreia um morango doce, está consumindo uma fruta que já foi considerada portal direto para o inferno, mas que a ciência moderna reconhece como uma das fontes mais ricas de antioxidantes e vitamina C da natureza. O milho chegou na Europa com uma reputação que oscilava entre milagrosa e amaldiçoada, criando um dos mistérios médicos mais intrigantes da história da alimentação. Quando os europeus começaram a cultivar esse grão dourado, trazido das Américas, algo terrível começou a acontecer. Comunidades inteiras que dependiam do milho como base de sua refeição diária desenvolviam uma doença misteriosa e aterrorizante chamada pelagra. Os sintomas eram devastadores: pele escamosa e feridas expostas, diarreia crônica, demência progressiva, em muitos casos, morte. A lógica da época era implacável. Se as pessoas adoeciam depois de comer milho, obviamente esse alimento devia conter algum tipo de veneno oculto que se manifestava lentamente no organismo. A pelagra se espalhou como uma praga silenciosa, especialmente no sul dos Estados Unidos e em regiões pobres da Europa, onde o milho havia se tornado praticamente o único alimento disponível para as classes trabalhadoras. O que deixava os médicos perplexos era o fato desconcertante: os povos nativos americanos consumiam milho há milhares de anos sem qualquer sinal dessa doença misteriosa. Isso levou a teorias racistas absurdas de que os selvagens tinham alguma resistência natural ao veneno do milho. Enquanto os civilizados europeus eram mais sensíveis às toxinas, a comunidade médica criou dezenas de teorias mirabolantes, desde a ideia de que o milho fermentava no estômago criando álcool tóxico, até a crença de que grãos dourados absorviam humores malignos do solo americano. Os povos indígenas das Américas tinham desenvolvido um processo onde tratavam o milho com cinzas alcalinas ou cal antes do consumo, liberando a niacina que estava presa no grão. Sem esse tratamento, o milho não fornecia essa vitamina essencial, causando a deficiência que resultava
na pelagra. Quando os europeus simplesmente moíam e cozinhavam o milho sem esse processo ancestral, estavam criando uma bomba relógio nutricional. Hoje, quando você come uma tortilha mexicana ou polenta italiana, está consumindo milho processado com técnicas que levaram séculos para serem compreendidas pela ciência ocidental. Um conhecimento que poderia ter salvado milhões de vidas se tivesse sido respeitado desde o início. Depois de mergulhar nessas histórias fascinantes, uma verdade impressionante emerge. Praticamente tudo que consideramos delicioso e nutritivo hoje já foi rejeitado, temido ou banido por nossos antepassados, como se a humanidade tivesse passado séculos construindo uma lista negra gastronômica, baseada em medos infundados, superstições religiosas e interpretações científicas equivocadas, que custaram milhões de vidas e privaram civilizações inteiras de nutrição essencial. O que mais impressiona é perceber como o conhecimento pode ser ao mesmo tempo libertador e perigoso. Enquanto povos indígenas dominavam técnicas sofisticadas há milênios, outras culturas morriam por ignorar esse conhecimento ancestral. A grande ironia é que muitos dos venenos históricos são hoje reconhecidos como superalimentos pela ciência moderna. Tomates são repletos de licopeno, batatas fornecem vitamina C essencial, pimentas têm propriedades anti-inflamatórias e morangos são fontes concentradas de antioxidantes. Como se nossos antepassados tivessem rejeitado sistematicamente uma farmácia natural inteira, por medo do desconhecido. Cada um desses alimentos foi redescoberto graças a pessoas corajosas que questionaram o status quo e arriscaram suas vidas para provar que o conhecimento popular estava errado. Verdadeiros pioneiros que expandiram nosso mundo gastronômico. Hoje, quando você se senta para uma refeição, está desfrutando do resultado de séculos de coragem culinária. Cada garfada é uma vitória contra o medo, cada prato é uma celebração da curiosidade humana que venceu a superstição. A próxima vez que você morder um tomate suculento ou saborear uma batata dourada, lembre-se que você está participando de uma revolução silenciosa que levou séculos para acontecer. E isso, meu amigo, é absolutamente delicioso.